Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a lição número 14, que é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Mas antes de nós darmos início mais esse estudo da Palavra de Deus, nós vamos estar em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos também, Pai, pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado sabedoria, discernimento, orientação, para seguirmos, Senhor, nessa vida, Pai. Por isso, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade está ministrando essa aula. Obrigado por aqueles que vão ouvir sem a tua palavra, o estudo. Eu te peço que nos dê discernimento, sabedoria, orientação, e que seu Espírito Santo venha nos dar compreensão também, Pai, para que podemos ser edificados pela tua palavra. Isso é que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, antes de darmos início à lição da revista, eu quero falar sobre um prévio, sobre a introdução do Epístola de Paulo aos Coríntios. E gostaria de dizer para os irmãos que vamos mergulhar numa prévia introdução da vida de Paulo e sua segunda Epístola aos Coríntios. Logo no capítulo 1, a gente vê aí o vigoroso testemunho de um homem de Deus. Depois como se defender das críticas, que Paulo recebeu muitas críticas, os segredos de uma vida vitoriosa, a superioridade da nova aliança, o ministério da nova aliança, não estamos a caminho do fim, mas estamos a caminho dos céus, a reconciliação de uma obra de Deus, uma tempestade de problema, uma realidade negociável da vida cristã, uma filosofia bíblica acerca das contribuições cristãs, a contribuição pela graça, o ministério como um campo de batalha, a defesa do apostolado de Paulo, as glórias e os sofrimentos da vida cristã e as exortações pastorais. Isso tudo está contido na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E eu queria fazer uma pequena introdução na questão dessa carta de Paulo, que Paulo fala na questão que Deus unge as pessoas e não os métodos. A simplicidade revelada por essa verdade traz ao nosso coração um profundo sentimento de conforto. Nos dias atuais, a igreja fiel ao Senhor vê o evangelho ser assaltado pelo mais sutis artifício herético, vê o nome do nosso Senhor Jesus ser usado com as mais duvidosas das intenções e vê sua credibilidade ruir em proporções geométricas. Nesse contexto, o Senhor nos consola por intermédio do ensino de homens, como Paulo. Ao mesmo tempo, nos adverte que o evangelho foi entregue às nossas mãos, pessoas comuns, vasos de barro moldados para sermos vasos de honra, embaixadores do reino dos céus, e a levar mensagens de salvação aos perdidos. Paulo era o inimigo de Cristo e seus seguidores, e foi convertido miraculosamente e pessoalmente pelo próprio Salvador. De fato, um privilégio. Nesta carta, podemos mergulhar no mundo de Paulo e apreciar quão grande e assustadora intensidade este homem vivenciou o Evangelho. O que é uma vida cristã bem-sucedida? Certamente é aquela que produz frutos. Quando obedecemos à comissão que Cristo nos deu, os frutos aparecem. Paulo nos ensina que triunfar é deixar conduzir por Deus, entregar nossas vidas integralmente a Ele e use de maneira que quiser. Não há como fazer isso sem viver nos moldes que Cristo nos ensinou e ordenou. Jesus deve ser o nosso modelo.
Pergunta-se sempre: Jesus faria assim? Por isso, ser um cristão bem-sucedido, definitivamente, não quer dizer uma vida sem problemas. O exemplo de Cristo, a vida de Paulo, é marcada pelo sofrimento. Contudo, é maravilhoso ouvir Paulo falando que mais que tudo isso, seu maior sofrimento era o amor que tinha pelas igrejas e a compreensão que o seu sofrimento redundou em salvação para todos aqueles que o Pai lhe deu. Somos chamados do mundo para sermos testemunha de Jesus, luz do mundo e sal da terra. A mensagem do Evangelho deve estar impressa em nossa pele, ouvida em nossa fala, percebida nos nossos atos, fita aos nossos olhos. Se de fato recebemos o novo coração do Pai, é uma nova vida em Cristo, que se somos ministros da reconciliação, não podemos nos acomodar enquanto os homens, rebeldes contra Deus, seguem celeremente pelo caminho da perdição. O vigoroso testemunho de um homem de Deus está lá em 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1 a 11. A segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Há um consenso praticamente unânime acerca de sua autoria. Podemos afirmar que não há dúvida que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. A epístola é citada por Irineu Atenácoras, Clemente da Alexandria e Tertuliano, todos pertencentes ao século II. Essa é uma carta mais autobiográfica. Nela, o apóstolo conta suas lutas mais lindas e suas aflições mais agônicas. Nessa carta, Paulo abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas, suas experiências mais arrebatadoras. 2 Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre seu ministério apostólico e sobre seu relacionamento com a igreja que fundava e nutria. Nesta mesma linha de pensamento, há escritores que dizem que nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual, com tanta profundidade e amplitude. Há escritor que diz que 2 Coríntios, embora seja a carta mais pessoal de Paulo, é a menos sistemático dos seus escritos, assemelha-se a um rio africano. Às vezes corre calmamente e espera uma análise satisfatória, mas repentinamente aparece uma catarata e uma agitação terrível que se tende às grandes profundezas do seu coração. A lista de sofrimentos de Paulo aparece 3 vezes nessa carta, lá em capítulo 4, versículos 7 a 12, capítulo 6, de 4 a 10 e capítulo 11, de 23 a 28. A primeira lista demonstra que o sofrimento revela a glória de Deus. Está no capítulo 4, do versículo 10 a 12 e depois no 15. A segunda lista mostra escrita para que o ministério de Paulo não fosse achado culpado, e sim para que Deus fosse glorificado. Paulo escreve a terceira lista para dizer aos seus leitores que ele serve a Cristo como servo bom e fiel. E após ter escrito a primeira epístola aos Coríntios de Éfeso, Paulo sentiu a necessidade de fazer uma visita dolorosa a Corinto e voltar. Dolorosa por causa das relações tensas entre Paulo e os crentes dali. Naquela época, Lucas não resiste a essa visita no livro de Atos. Entretanto, ela pode ser traduzida nos trechos de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, e no capítulo 13, versículo 12, em que Paulo alude a sua futura visita como a terceira, que faria as declarações constantes, 2 Coríntios 2:1, abre aspas, isto te liberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, fecha aspas. Sabedente que houvera no passado uma visita dolorosa, que dificilmente pode ser identificada como a primeira vez que Paulo esteve com eles, levando o Evangelho. Paulo escreveu essa carta das províncias da Macedônia. No discurso de sua terceira viagem missionária, logo depois recebeu o relato otimista de Tito, após sua visita à igreja de Corinto.
podemos estar relativamente certos que a epístola inteira foi completada em 56 depois de Cristo, provavelmente na segunda metade do ano da Macedônia. Paulo foi a Corinto, onde passou o inverno de 56 e 57, supervisionou a obra da coleta e compôs a epístola aos Romanos. O contexto da carta, Paulo escreveu essa carta para falar das suas aflições e necessidades da igreja e perdoar a relação e literava oposição ao seu ministério de Coríntios, que igual modo Paulo falou sobre o levantamento da oferta para os pobres da Judéia e ao mesmo tempo em que fez uma sólida defesa do seu apostolado. A palavra-chave dessa carta é o consolo, o grande tema de toda a carta. Ela está cheia de começo ao fim, de sofrimento que transforma em júbilo, fraqueza que transforma em força e derrota que transforma em triunfo. Notamos que a epístola começa com consolo, lá no capítulo 1, versículo 3, e termina no consolo 13, 11. No meio da epístola, tem uma razão para o consolo. A fonte do consolo é esta gloriosa verdade. Abre aspas, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fecha aspas. Percebemos que no original dessa carta, o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Paulo aporta a verdade nessa carta que não trata de uma das outras cartas, como na doutrina da nova aliança, o ministério da reconciliação, a habitação celeste, a sua experiência de arrebatamento e visão. Desculpe. Só um minutinho, espera que eu perdi aqui. Paulo aborda algumas verdades nessa carta que não trata em nenhuma das outras cartas, como a doutrina da nova aliança e o ministério da reconciliação, e a habitação celeste, sua experiência de arrebatamento e visão bem-aventurado do céu, seu espinho na carne e firme defesa do seu apostolado. Podemos afirmar que essa carta é muito mais teológica no conteúdo que a primeira carta aos Coríntios. Vamos agora expor o texto em tela. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Cristo chamou, dentre seus muitos discípulos, 12 apóstolos. Com a morte de Judas Iscariote, Matias foi escolhido para substituí-lo. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus apareceu a Saulo e salvou e o chamou e comissionou para ser apóstolo, junto aos gentios. As credenciais de um apóstolo era ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo e realizar, pelo poder de Deus, sinais e maravilhas. Paulo, embora chamado fora do tempo, viu Jesus ressurreto e selou seu apostolado com milagres e prodígios. Paulo, embora chamasse a si mesmo de o maior pecador, o menor de todos os santos e o menor dos apóstolos, foi o maior evangelista da igreja, o maior pastor e o maior missionário, e o maior plantador de igreja e o maior teólogo. João Calvino diz que os falsos apóstolos, embora usassem esse mesmo título, apóstolo de Cristo, usurpavam um título que não lhe pertencia. Em segundo lugar, Paulo demonstra a convicção do seu chamado. Pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo não havia constituído a si mesmo apóstolo, nem estava desempenhando o apostolado por inclinação humana, mas
apóstolo em Tóquio, em qualquer lugar que houver um santo, ou seja, alguém chamado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade e da perdição para a salvação. A Igreja de Deus é transcultural, interdenominacional e universal. A exaltação à Igreja Coríntia, Paulo inclui, entre aspas, todos os santos têm todas a Acaia, fecha aspas. Há entendimento que essa carta não foi escrita exclusivamente para a Igreja de Corinto, mas também para todos os crentes espalhados pela província de Acaia, que estava ligada à Igreja de Corinto. A palavra ágio, quer dizer santo, é usada aqui pelo apóstolo, de modo algum traz a ideia romana de canonização. Ao contrário, seu uso por Paulo reflete o fato de que todos os crentes são chamados por Deus para sua posição especial. A Gaia é uma referência à província romana, que incluía o sul da Grécia e tinha Corinto como sua capital, Cencreia, Atenas como cidades principais. Em quarto lugar, Paulo roga a bênção excelente sobre a igreja, entre aspas, graça e vós outro a paz é a parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Graça e paz era a típica saudação apostólica aos crentes. Essas duas bênçãos sintetizam a essência da salvação. A graça é a causa da salvação e traz o resultado dela. Graça e paz inclui todas as coisas boas que pode vir a acontecer. É um pobre pecador deste lado do céu. Tanto a graça quanto a paz têm sua origem em Deus, Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Não há graça sem a paz, nem há paz sem a graça. Não há graça nem paz fora do Pai e do Filho. A palavra charis, graça, refere ao dom imerecido de Deus, que nos revela seu cuidado e ajuda. Tal graça foi primeiramente demonstrada pelo envio de seu Filho ao mundo, a fim de efetuar a salvação da humanidade. Já a palavra eirene, paz, traz a ideia de bem-estar, integralidade, prosperidade, ter frutados por todos os recipientários são aqueles, essa palavra significa, são aqueles que é recebida em uma academia, em uma corporação de letrados, de sábio, com certo cerimonial, da graça de Deus. A palavra recipientários, repetindo, são aqueles que é recebido em uma academia, uma corporação de letrados, de sábios, em certo cerimonial, da graça de Deus. Uma exaltação a Deus. Paulo passa a exaltação à igreja para a exaltação a Deus. Em vez de iniciar essa carta salientando os variados problemas da vida, ele enfatiza a pessoa e a obra de Deus do nosso favor. Essa é uma das mais belas teologias. Teologia quer dizer manifestação gloriosa de Cristo do Novo Testamento. Paulo não podia cantar acerca das circunstâncias, mas podia exaltar aquele que estava acima do controle das circunstâncias. Deus deve ser exaltado por quem ele é. Está lá em 1, versículo 3. Entre aspas, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de Deus de toda consolação. Fecha aspas. A palavra eulogio, bendito, quer dizer bendito, é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo como a fonte de todas as bênçãos. Paulo traz 3 declarações distintas acerca de Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho eternamente gerado do Pai, e exalta a expressão do Pai, o Filho é exegese do Pai, e o Filho é o co-igual e co-eterno e consubstancial com o Pai, o Filho e o Pai são um. Vamos entrar agora na questão da revista. Na lição que o autor, aqui o escritor, da revista, ele tem como um primeiro parágrafo aqui, inicial, dizendo como dom pessoal, em 2 Coríntios, é apontado como autobiografia
de Paulo, pois revela a mente e o coração do apóstolo do gentio. A epístola é uma mistura de sentimentos, tá? E alegria pelo ministério e sofrimento do desenvolvimento da obra evangelística. É tristeza pela desconformidade da igreja em relação ao seu apostolado. Segundo Coríntios, contém menos ensino sistemático e mais expressões pessoais. Por isso a epístola não possui estrutura tão clara como 1 Coríntios, mas nenhuma de outras epístolas permite uma visão tão clara da carreira de Paulo quanto em 2 Coríntios. E aí a gente vê a visão panorâmica, né? Que é mais um grupo aí da Epístola Paulina Eclesiásticas. O autor, a gente já falou, é Paulo, né? Foi escrito em 56, 57, depois de Cristo. O local na Macedônia. O alvo era os cristãos de Coríntios, né? E o versículo-chave é 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. E tem uma expressão-chave, que é a defesa apostolar. Então, no esboço aí, a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos alimenta, que nos direciona, né? Ele fala aí em 2 Coríntios 1 e 7, a defesa do ministério de Paulo. Depois tem em 2 Coríntios 8 e 9, a oferta para os que estão em Jerusalém. E em 2 Coríntios 10, 13, defesa contra os falsos apóstolos. Aí no 1.3, 2 Coríntios, é uma sentença. Paulo defende sua autoridade apostolar em face aos questionamentos da igreja de Coríntios, que havia muito contestamento ali na igreja quanto ao apóstolo Paulo. No item 2, né, falo sobre o contexto da carta, a circunstância da carta, né? Isso eu já até falei na questão, entendeu? Mas tem uma coisa aqui que eu não falei ali na introdução, que é aqui que diz que Paulo ficou em Éfeso por algum tempo até grande distúrbio popular acerca da deusa Diana. Tornou essencial a sua saída dali. Posteriormente, antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma rápida viagem a Corinto, durante a qual foi pessoalmente injuriado. Né? Coríntios. Então, um dos fatos que ele escreveu 2 Coríntios é em decorrência de ser injuriado. Entendeu? Aí tem ali os inimigos de Paulo, né, no item 2.2, que foram aqueles filósofos, né, a questão da imoralidade, o paganismo, né? Depois apareceu aqueles judeus muito religiosos, que não aceitavam Jesus, né, como o Messias. E aí a gente vê. E em terceiro, no item 3, fala sobre o conteúdo, né? Que inclusive a gente já abordou esses assuntos. Mas aqui tem um quadrinho, que é importante falar sobre esse quadrinho aqui. A gente no 2 Coríntios 7 fala do ministério apostólico, né? Paulo faz o ressentimento da igreja narrado nas suas lutas ministeriais. Defende suas ações, né? As ações dele, por que ele estava ali e para que ele estava ali e qual era o propósito dele. Descreve seu ministério, né? Para que ele foi chamado, e desenvolve seu apelo, né? À igreja ali, ao povo de Corinto. A contribuição na igreja. Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja, o exemplo dos macedônios, o exemplo de Cristo, o exemplo da colheita, né? A questão ali do incentivo à mordomia e a questão das ofertas também. A defesa apostólica. Paulo confirma seu apostolado. Isso lá está em 2 Coríntios 10, 13. Paulo confirma seu apostolado, recebe poder de Deus, pregou o evangelho, recebe a revelação, pregou com interesse. Interesse de Paulo, né? Aí temos o ministério apostólico. Paulo defende seu apostolado. Paulo decide descrever sua vida ministerial e contou de maneira precisa
sua própria fidelidade ao Senhor durante a carreira apostolar. Então, Paulo não se mercantejava a palavra, mas falava na presença de Deus por meio de Cristo. A suficiência de Paulo vinha de Deus. O ministério de Paulo era segundo a misericórdia de Deus. Paulo pregava Jesus Cristo como Senhor. Paulo sofria por Jesus para viver a vida de Jesus. Paulo só era recomendável quanto em serviço a Deus. A honestidade de Paulo com os outros era a que tinha com Deus. Então, ele tinha tanta honestidade com os irmãos como com Deus. Ele também tinha convicção de plena do consolo que era posto diante das afrontas, recebida ao longo do seu ministério. Para Paulo, o sofrimento implicava consolo de Cristo também em seu favor. Ele foi consolado por intermédio de Deus e por intermédio dos crentes. Ao descrever seu ministério, Paulo apontou para os coríntios a autoridade apostolar. E tinha a questão também do 3.2 da contribuição na igreja. A principal objetivo de Paulo nessa sessão foi incentivar os crentes coríntios a participar com amor e alegria nas contribuições para a obra do Senhor. Ele escreveu cada um, entre aspas, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, mas por necessidade, porque Deus ama quem está com alegria, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 9:7. A questão do dízimo e as ofertas, que é o sustento da igreja. A obra precisa continuar. E sem dinheiro, sem contribuição, não tem como fazer a obra, porque tudo nesse país é preciso do dinheiro. E tudo precisa do capital, Paulo descreve a natureza da contribuição dos crentes, a generosidade, a voluntariedade, a participação, a obediência, o amor, a responsabilidade, a prontidão, a proporcionalidade, a boa vontade, a igualdade e a alegria. Tudo isso aqui, esse 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, são 11 itens que falam na questão da contribuição. A contribuição sem isso aqui, ela parece, vamos dizer, que eu acho que ela não tem valor, porque precisa ser com alegria, precisa ser com generosidade. Eu não posso dar por obrigação, eu não posso dar porque alguém acha que tem que dar, mas é porque eu tenho que ter amor pela obra. E se eu tenho amor pela obra, eu tenho que contribuir com a igreja. E quando Deus fala na sua palavra, lá texto Malaquias, na questão do dízimo, é questão de 10% da nossa renda. Tudo aquilo que nós recebemos, acho que parou. Tudo que nós recebemos, tudo que nós recebemos, nós temos que dar 10% da nossa renda, daquilo que nós recebemos. Então, essa contribuição, ela tem que ser pronta, ela tem que ter responsabilidade também, tem que ter obediência à palavra de Deus, Então, esses 9 itens aí é muito importante na questão da oferta e da contribuição. No 3.3, temos defesa apostólica. Sua defesa, Paulo escreve, entre aspas, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus e não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como de partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência é de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Está lá em 2 Coríntios 3, versículo 4 a 6, conforme 2 Coríntios também 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. E outros argumentos ratificadores do apóstolo Paulo são: seu proceder não era mundano, seu coração não era vaidoso, seu coração não era vocacionado, sua vida era diferente dos impostores, e seu corpo sofria as
O apóstolo, no item 4, Cristo em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo qualifica Cristo de várias maneiras. Ele qualifica como Consolador, Triunfante, Senhor, Luz, Juiz, Reconciliador, Substituto, Doador de dons, Dono de nós e Poderoso. São as qualificações que na carta de Paulo aos Coríntios ele qualifica Cristo. E chegamos aí à conclusão. A exaltação final consiste numa exortação para o aperfeiçoamento da igreja em face de tantos problemas. Paulo finaliza a epístola apelando para que a igreja seja unida. Então ele buscava ali a união da igreja de Corinto. Por isso que houve essa exortação na sua epístola aos Coríntios. E temos aí durante a semana, para segunda-feira, que uma pergunta. Deus zela pelos seus, você agradece a Deus pelos confortos que Ele lhe presta? Na terça-feira, a aliança do sangue de Cristo é suficiente? Como você acha essa verdade? Na quarta-feira, nem sempre entendemos nossas lutas. Como você ora nessas situações? Deus nos tem... Na quinta-feira, Deus tem o controle e a vontade dele é melhor? Sirva a Deus no mesmo sofrimento. Na sexta-feira, Deus se alegra com contribuições genuínas. Você é contribuinte da sua igreja? Na sábado, Paulo sofreu por causa do Evangelho. Você está disposto a sofrer por Cristo? E no domingo, exortações finais do apóstolo. Fique atento às palavras de Paulo. Irmãos, eu não sei se houve alguma falha, porque aqui eu estou olhando o sistema, tem horas que parece que para o coisinha ali que onde marca que eu estou falando. Me desculpe se está com algum problema, né? Se houve alguma falha na questão da voz que não saiu, eu peço desculpa, eu vou tentar resolver esse problema, tá? E nós vamos agradecer a Deus, está orando agora, pedindo a bênção de Deus para nosso domingo, nossa semana, e agradecendo por essa oportunidade. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia que podemos estar estudando a Tua Palavra, mais um dia, Senhor, que nós estamos transmitindo a Tua Palavra para que possamos ser edificados, Senhor. Eu te peço apenas que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, dê-nos sabedoria, conhecimento, compreensão da Tua Palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre nossa vontade de estar orando, louvando, te adorando, mas também lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, Senhor, para que possamos crescer espiritualmente, crescer na graça, no conhecimento da Tua Palavra, possamos ser edificados como igreja santa, igreja imaculada, igreja pura diante de Ti, Senhor, para esperarmos a Tua volta, Senhor, para estarmos no Teu reino. Por isso, Senhor, fala os corações, tenha misericórdia de cada vida, abençoe nosso domingo, abençoe a nossa igreja, os cultos que vai ser realizado na igreja. Fala através do Teu servo, a Tua serva, aqueles que vão pregar a Tua palavra, que eles possam estar sendo abençoados nesse dia e ter uma semana de paz, uma semana frutífera, de prosperidade para cada um de nós. É que nós te pedimos, te louvando e já te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, muito obrigado e nós partimos agora a próxima semana para a lição 15, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas, né? É mais um estudo. E se os irmãos que têm a revista puderem já estar lendo a revista, é muito bom para melhor compreensão. E qualquer dúvida é só ligar ou passar alguma mensagem para mim no WhatsApp. Desde já fico na paz, que Deus abençoe a todos.